pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a astrologia e a mitologia dos signos, que é uma forma de você entender qual é a energia que cada signo vai trazendo dentro da roda do zodíaco. E então, mitologia, esse tema, né, é importante. O que ele traz para nós? Pessoal, traz um entendimento de conceitos, ideias, diferentes maneiras de ver a vida, o universo. Explica também sobre a realidade, sobre o modo de agir e pensar, e também tranquiliza frente a algumas situações, né? Algumas situações que às vezes para nós é desconhecida, pois vai dando um significado ao mundo e aos acontecimentos. Então, quando vemos dentro dos mitos, né, o tentar, o ousar, o falhar, tudo isso vai dando muito mais sentido à nossa vida. E o que é que ela tem a ver com a astrologia? Ela realmente vai trazer um pouquinho a mais do entendimento da energia daquele signo. Ela vai traduzindo o evento celeste, vamos colocar assim, e a sua conexão com a vida e com o mundo. Auxilia também a entender essas características, né, dos signos, os seus comportamentos, o modo de agir, enfim, a energia na qual eles vibram, nos inspirando, nos trazendo compreensão sobre, como eu disse, a sua energia e os seus atributos, o que é muito importante. E hoje, então, nós vamos falar sobre touro. E quando eu falo sobre o mito de touro, eu estou falando sobre Teseu e o Minotauro. Vocês já ouviram sobre essa mitologia? Vocês já ouviram sobre esses personagens? Então, se você já ouviu, você vai relembrar aqui comigo. E se você nunca ouviu falar, nós vamos conhecer juntos. Então, fica aí até o final para a gente desenrolar esse mito que tem muito a ver, que representa muito o signo de touro. Então, lá muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, o rei de Creta, o Minos, ele vai ganhar de Poseidon, o deus dos mares, um touro muito bonito, maravilhoso de lindo, com o intuito de que esse rei pudesse sacrificá-lo em seu nome, honra e glória. Então o Poseidon ele vai entregar esse animal para que seja sacrificada a honra dele. Então por isso tanto cuidado aí, um animal belíssimo. Porém o Minos vai ignorar a ordem. Olha só, pessoal, ele vai sair fora da ordem do combinado e ele vai receber como castigo de Poseidon que a sua esposa Pasífae ela se apaixone por esse touro que era realmente de uma beleza inigualável a nenhuma outra criatura viva. E dessa paixão vai nascer um ser mítico chamado Minotauro, metade homem e metade touro. Olha isso, pessoal. Então esse rei agonizando, com muita raiva, né, muito desprezo por esse Minotauro, vai pedir a Dédalo, o célebre arquiteto, né, o célebre inventor, que crie um labirinto para que ele possa ser escondido e que também confunda as pessoas que lá tentem entrar para que ninguém saia. Enquanto isso, em outro local da Grécia, lá no Monte Parnaso, no templo de Apolo, havia um oráculo muito famoso, conhecido como o oráculo de Delfos. Esse é o oráculo de Apolo. E aí então o rei de Atena, o Egeu, ele vai receber uma mensagem lá nesse oráculo que lhe traz a incumbência de todo ano escolher 7 belas garotas e 7 belos rapazes para que o Minotauro pudesse se alimentar. E isso acontece, pessoal, porque ele paga dessa maneira a dívida de ter matado o Androgeu, um dos filhos do Minos. Então ele vai receber essa incumbência para apaziguar, para tentar sublimar aí essa morte que ele acabou provocando, né, cometendo. Porém, quando o Egeu estava separando aí essas garotas e esses rapazes, o Teseu, seu filho,
toma a frente e pede para enfrentar a fera. E aí ele permite, e eles combinam que no retorno de Creta, lá da ilha do Minos, se o Teseu fosse vitorioso, ele ia içar as velas brancas no seu barco. Se ele fosse derrotado, seriam as pretas, em honra ao seu luto. Ele acreditava que poderia vir a morrer nessa intenção, porque Minotauro era uma fera indomável, né? Então, o que vai acontecer é que o Teseu chega cheio de esperança a Creta, mas devido a essa força, a essa potência que o Minotauro representa, ele vai ter que contar com a ajuda da Ariadne, que é uma das filhas do Minos e que se apaixona à primeira vista perdidamente por Teseu. E aí o que ela vai fazer? A Ariadne, ela vai entregar para ele um novelo de lã mágico, porque eu não sei se vocês sabem, mas a esposa do Minos, lembra da Pasífae que se apaixonou pelo touro do Poseidon? Ela era de um clã de feiticeiras, ela é irmã da Circe, pessoal, todas dotados de poderes mágicos. Então a Ariadne, que não foge à sua linhagem, entrega para o Teseu esse novelo de lã para que o seu amado consiga sair de dentro ali do labirinto, que foi construído pelo Dédalo para que ninguém pudesse então acessar. Estão lembrados? E venha dar certo esse plano dos dois, porque o novelo vai marcar o caminho de volta dentro do labirinto. E foi assim que realmente Teseu consegue vencer o monstro e sair de lá são e salvo. Então no mito tem uma passagem muito bonita aí nesse momento que se fala que Ariadne segura um lado do fio, enquanto Teseu segura o outro. Olha que simbologia bacana dentro do amor, né, pessoal? No retorno de Atenas, acontece um episódio muito trágico, porque o Teseu, conforme prometido, ele vai levar Ariadne para sua terra. Mas a deusa Atena vai interferir e vai pedir para que o Teseu deixe Ariadne na ilha de Naxos, pois não poderia ser possível retornar à sua cidade com ela. Então a gente observa aí na mitologia uma interferência dos deuses, né? Um adendo dos deuses, uma retificação. Essa retificação é uma ordem expressa e aí nós vamos ter várias variantes, né? A de que na verdade é Dionísio, marido de Ariadne, que pede que a deixe. Num outro momento a gente vê Ártemis que vai matá-la, né, por sua infidelidade com Teseu. Então aí nós vamos tendo outras opções. O importante é saber que Teseu vai ficar muito desapontado com isso, porque ele realmente estava amando Ariadne e ele vai esquecer de içar as velas brancas. Então, quando o Egeu vê a frota se aproximando da cidade e as velas pretas, ele se desespera achando que o filho morreu e que são as velas pretas para falar sobre o luto de Teseu. E nesse momento, então, encerra-se o mito com o suicídio de Egeu, que se joga de um precipício no mar, e aí então finalizamos esse mito. O que é importante a gente pensar para a gente entender um pouquinho do signo de touro? Então é importante nós entendermos o touro, né? Essa simbologia do touro dentro do mito vai falando aí sobre a força, a virilidade, a sensualidade, né? Então ali Pasífae fica extremamente encantada, apaixona-se, o próprio Minos que não consegue sacrificar o animal, e falamos ali da prosperidade, daquilo que é tão grande, tão abundante que é impossível não ver. E também quando dizemos virilidade é porque coloca-se ali relacionado a Dionísio, como eu falei. Lembra na hora que Teseu volta para sua cidade e abandona Ariadne, então na ilha, é relacionado ao deus Dionísio, uma representação de uma fecundidade muito viril,
muito potente. O Minotauro, num segundo momento, ele vai falando dos instintos humanos versus as paixões sensoriais. Então, o instinto, a fera, os conteúdos reprimidos. Já pensou nessa esfera? E por fim, chegamos ali ao labirinto. O labirinto, símbolo dos impasses, das dificuldades, né? A busca da alta reflexão, a busca do concentrar-se sobre si mesmo, pode também fazer uma referência àquilo que estão em camadas mais profundas da nossa mente, que não conseguimos ver também nem saber. E Teseu toma para si, então, a possibilidade de fazer esse enfrentamento, a razão e o instinto, o racional e o irracional, buscando uma libertação. Essa libertação ela vem através do compromisso, do novo, do amor de Ariadne. E se a gente for pensar nessa passagem amorosa dentro do mito, quando o Teseu ele atrai, coisas ruins vão acontecer. Então ele atrai, aí fica desapontado, ele a abandona, aí chega, o pai se suicida. É como se ele fizesse um novo mergulho dentro daquilo que ele já era. Então ele volta ao antigo hábito, vamos dizer assim. E aí é muito importante, quando eu falei do fio, a gente considerar então que Ariadne desse lado aqui é a sabedoria, a intuição, o próprio amor, o autoconhecimento, enquanto que do lado de lá a gente tem a fertilidade, a estabilidade, a posse, né? O descontrole talvez ali dos seus desejos, através daquela coisa um pouco mais agressiva. E então, o que é importante observar? O cuidado com os velhos hábitos, nessa luta interna e eterna, né, da razão e do seu instinto, de agir com aquilo que se quer e dentro daquilo que se pode, que se é viável, encontrando assim um equilíbrio. Porque essa luta, né, gente, é contra a gente mesmo. Olha que difícil, porque vencer o eu é um caminho repleto de sabedoria, prudência e que vai abrir novas portas, mas que precisa de muita persistência, dedicação e paciência. E quando eu falo nisso, eu não poderia estar falando de outro signo que não fosse o de Touro. Então eu vou comentar que o labirinto, ele conduz o homem ao seu centro, aonde está a essência de si mesmo e de sua humanidade. Olha que bacana, eu acho que é bem importante refletir sobre essa fase e pensar na luta diária que se trava aí dentro da gente mesmo. Então essa é a tradução da alma do Touro e que nos inspira e nos dá impulso para a nossa jornada e para a nossa luta diária. E olha, o que isso tem a ver comigo? Você pode estar pensando, todo mundo tem essa energia em maior ou em menor quantidade, mas ela está presente em alguma área da sua vida. Isso vale uma bela de uma reflexão. Combinado? Vou contar com os seus pensamentos. Pessoal, infelizmente eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um super obrigado a todos e um beijo grande.